querido Monsenhor Geraldo aqui presente, querido seminarista Rodrigues, que nos visita no domingo de Páscoa, querida comunidade. Conforme eu disse no início, hoje é o dia que o Senhor fez para nós, é o dia de felicidade, o dia de graça, porque Ele ressuscitou, garantindo a sua presença em nosso meio. O fato nós já conhecemos e a notícia nós já recebemos. A questão daqui para frente é: o que é que eu vou fazer com este tesouro que eu recebo? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente, depois que eu professo a minha fé no Cristo ressuscitado? Nós tivemos na primeira leitura o testemunho de Pedro, testemunha qualificada. Estava lá do princípio ao fim, viu, ouviu, deu testemunho e deixou por escrito o seu testemunho. O testemunho de Paulo, na sua carta, na carta de São Paulo aos Colossenses, aí já é um recado para todos nós. O que nós vamos fazer com a notícia que nós recebemos? Como será a nossa vida daqui para frente? Se nós acreditamos que Cristo ressuscitou, logo nós temos fé. Isso significa o quê? No nosso dia a dia, aí Ele vai dizer para todos nós: irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Vou continuar morto ou eu quero ressuscitar? Vou correndo atrás do nada, diariamente, atrás do material que passa, ou vou me apegar a esta notícia: Ele ressuscitou, está vivo em nosso meio. Acima de tudo, as coisas do alto. Conscientes de que tudo aqui passa. É passageiro tudo isso aqui. Aspirai às coisas do alto e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestido da mesma glória dele. Oh, coisa boa. Chega, a gente fica animado, né? Ou seja, o nosso fim não é a morte. A morte não tem a última palavra. A morte já foi vencida pela vida em Jesus Cristo. Logo, nós não somos criaturas mortas, presas em nossos túmulos. Somos criaturas ressuscitadas e devemos dar testemunho disso no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, na maneira de criar os meninos, na maneira de lidar com os de casa, lá no trabalho. Sou criatura ressuscitada. Por isso, eu aspiro às coisas do alto e não às coisas passageiras daqui. As coisas passageiras eu as utilizo, nós as utilizamos dentro do necessário, mas não são o absoluto, não são o máximo na nossa vida. É Deus a grande riqueza. Por isso, a notícia que nós recebemos, Ele ressuscitou, significa que alguém estava morto e tornou a viver. Estava morto, todo mundo chorando a sua morte, daqui a pouco ele aparece vivo, na nova condição. Logo, a morte foi vencida pela vida. Isso quer dizer que a morte não tem a última palavra. Para quem tem fé, não existe morte. Existe glorificação. Existe a vida eterna, que é reservada para todos nós. Essa semana que nós iniciamos hoje é chamada a Semana da Páscoa. Vai ser um tempo de 50 dias. E 8 dias nós vamos celebrar todos os dias como se fosse domingo, chamada Oitava da Páscoa.
segunda-feira da oitava da Páscoa, terça-feira e assim. Todos os dias durante essa semana vamos celebrar como se fosse domingo. Tão grande é a festa, ela se prolonga intensamente durante uma semana e se prolonga durante 50 dias até a festa de Pentecostes. É a Páscoa. Só lembrando que vocês já sabem, a Páscoa que nós celebramos não é a Páscoa do Egito, não. Às vezes, o que é a Páscoa? É a passagem do Mar Vermelho, é a libertação da escravidão do Egito. Essa era a Páscoa dos hebreus. A Páscoa dos cristãos é celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor. Ou seja, por ocasião da Páscoa dos hebreus, Jesus morreu e ressuscitou. Um ano depois, no ano seguinte, os cristãos, os seguidores de Jesus, já não celebraram mais a Páscoa dos hebreus. Celebraram agora a libertação definitiva, o Cordeiro imolado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é a Páscoa que nós celebramos, a Páscoa dos cristãos. A origem da Páscoa está lá no Egito, no povo hebreu, mas ela foi reconfigurada em Cristo, porque se lá aconteceu uma libertação meramente material, aqui nós estamos celebrando a libertação definitiva, o Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Logo, a Páscoa é tão importante que a gente não pode ficar reduzindo a Páscoa ao que o comércio pede que a gente reduza. Aí o filho chega e diz: cadê minha Páscoa? A senhora não me deu a minha Páscoa ainda. Cadê a minha Páscoa? Páscoa é missa. Bora lá para a missa. A Páscoa é lá. Páscoa é celebração do sacrifício, da paixão, da morte e da ressurreição. Aí a turma vai não sei por onde, não fica mais nenhuma missa. Feliz Páscoa, boa Páscoa. Temos que dizer isso do coração e vivenciando. Páscoa é a celebração da paixão, da morte e da ressurreição, o acontecimento que nos salvou. Estamos aqui. Última coisa, no domingo de Ramos eu falava sobre a paixão e colocava sobre a importância da sexta-feira da paixão. E que as pessoas, na sexta-feira da paixão, bebiam vinho. Aí quando a gente, mas está bebendo no dia de hoje? Não, padre, é só um vinho. Como se qualquer outra coisa não pudesse, mas o vinho pudesse. Aí, e o jejum, como é que fica? Aí eu disse: e você está comemorando o quê? A pergunta. Aí eu fui ensinando isso aqui. Lá na minha rua tinha uma senhora, que eu tinha sempre aquela imagem, debaixo de uma castanhola, aquele monte de gente tomando vinho. E foi lá onde eu pude ver e ter essa aula, né, sobre a Sexta-feira Santa, né, que pode vinho, mas a cachaça não pode. Ela escutou o que foi dito aqui. Quando foi na Sexta-feira da Paixão, ela chegou lá e transmitiu o recado: não, na minha porta não. E ela promovia todos os anos aquela cachaçada ali. Na minha porta não. E ela passou a catequese. Se fosse o aniversário da morte do seu pai, você estaria comemorando desse jeito? Se fosse o aniversário da sua filha de 15 anos falecida, você comemoraria desse jeito? Por que está comemorando o aniversário de morte de Jesus dessa maneira? Quando voltava, ela disse: padre, consegui uma coisa, não deu para ir para a missa, não deu para ir lá para a celebração, que eu estava ocupada em casa, mas hoje eu coloquei em prática a palavra. A sexta-feira da paixão tem outro sentido para mim daqui para frente. Aleluia! É do sábado para o domingo, é da meia-noite do sábado para amanhecer o domingo. Hoje nós já festejamos, é por isso que a gente cantou na vigília pascal ontem o aleluia. Portanto, são os hábitos que a gente tem, que se a gente não for passando de pai para filho, que a pouco está uma bagunça medonha, que a gente procura, já não encontra mais nada. De modo que na Semana Santa, este é o dia mais importante, este de hoje, o domingo da ressurreição. Durante muito tempo foi mais importante a Sexta-feira da Paixão.
quando a fé era fundamentada na dor, e as pessoas diziam, mais sofreu Jesus, e alimentavam a sua dor porque diziam, mais sofreu Jesus, mas tem a ressurreição que nos liberta de todas as dores, de todo o sofrimento, até do inferno. É esse dia que a gente comemora hoje. Então daqui para frente, Círio Pascal, presente, o símbolo da presença de nosso Senhor, o branco que é sempre a cor do ressuscitado, do Cristo glorioso, e a alegria no coração da gente. Saiamos então daqui dando essa notícia que Ele ressuscitou e vamos viver diariamente, não como pessoas mortas, dentro dos túmulos, mas como pessoas ressuscitadas. Nós morremos na quaresma para ressuscitar no dia de hoje, celebrando a nossa Páscoa. Que Deus nos conceda a graça da compreensão, cada vez mais, e abracemos este mistério, para poder aspirar às coisas do céu, às coisas do alto, e não às coisas passageiras daqui da terra. Amém.